Então, a pergunta é, como que uma pessoa pode administrar a sua desintoxicação emocional, vamos dizer assim? E eu vou trazer para vocês algumas ideias, não como receita de bolo, se bem que em algum momento isso possa parecer assim, mas apenas como um entendimento de como algumas coisas acontecem dentro de nós e como a gente pode proceder para limpar o nosso sistema das fontes de sofrimento. O primeiro grande instrumento, eu vou chamar isso de primeira habilidade. A primeira habilidade é a habilidade da consciência da própria experiência. É a habilidade de estar em contato com o que quer que ocorra nesse exato instante. Essa é uma habilidade que cresce, é uma habilidade que todo ser humano normalmente tem, mas que pode ser prejudicada por certos processos educacionais ou certos jogos de ego em que normalmente nós vivemos sem nos darmos conta. A capacidade do contato com a experiência ou a capacidade da auto-observação é facilmente desenvolvida. Basta apenas querer, basta apenas ligar-se para o que ocorre agora e começar a se tornar cada vez mais íntimo de todos os fluxos emocionais. O homem natural, muito frequentemente, não tem essa preocupação. O que importa para ele é viver as coisas como as coisas acontecem. Essa habilidade significa a porta de entrada para o autoconhecimento. Então, é o refinamento da sensibilidade para o que se passa aqui agora. É a primeira grande habilidade sem a qual não se faz nada. Por isso que todos os caminhos espirituais de autoconhecimento são focalizados na autoobservação e na meditação. Essa é uma habilidade que pode crescer diariamente em nós, contanto que nós aprendamos a ver como ocorre o fluxo do pensamento em nós mesmos, quando nós interrompemos esse fluxo, como nós paralisamos esse fluxo, como nós nos fixamos em algumas coisas, como nós apagamos de vez em quando, né? Mesmo como Gurdjieff dizia, vocês acham que estão acordados? Não, vocês estão dormindo. E se a gente parar para observar durante boa parte do dia, dá a impressão que a gente está acordado, mas na verdade a gente está dormindo, porque a gente não tinha consciência naquela hora de ser, consciência do fazer, consciência do que vivia. Então, o resgate da consciência do agora é a primeira grande habilidade. A segunda grande habilidade é a habilidade de dar significado à experiência. Aquilo que é percebido poder ser lido de uma maneira clara o suficiente para que a nossa resposta ao mundo possa ser uma resposta autêntica e que funcione. Nos casos de raiva, nos casos de frustração, em que uma outra pessoa realmente está envolvida e que a resolução do problema depende da comunicação, a capacidade de compreender o significado do que ocorre é essencial. E especialmente identificar a necessidade por detrás disso. Existe um programa que está sendo desenvolvido hoje nos Estados Unidos e que eu acho que isso deveria chegar no Brasil, que é um programa para estudantes, ensinado nas escolas, e para jovens delinquentes. É um programa sobre como administrar a raiva, né? E um dos pontos importantes do programa é justamente isso. Sempre que surge uma raiva, uma frustração grande, identificar qual é a necessidade que foi agredida, né? Primeira coisa é essa, porque na hora que você faz isso, você humaniza o confronto, humaniza o conflito. Porque antes de fazer isso, é mais fácil eleger o outro como o inimigo e o causador do seu sofrimento. Você não se coloca na história. Uma primeira forma de se colocar na história é entender qual é a necessidade humana, justa por ser humana, que eu tenho e que foi agredida. E aí então pode haver um diálogo em cima de necessidades e frustrações e não um embate acusativo mutuamente, como normalmente acontece nos casos de raiva. Então, a segunda grande habilidade é extrair o significado da experiência enquanto ela ocorre.
enquanto ela ocorre. A primeira é a consciência. Vocês vejam que isso eu estou descrevendo faculdades que nós temos naturalmente. Para lidar com emoções destrutivas, é bom tomar consciência dessas faculdades que normalmente nós atuamos com um grau relativo de consciência e aprofundar isso, explorar isso, desenvolver mesmo a sua habilidade de autoconsciência, a sua capacidade de retirar significados. A terceira habilidade é a habilidade relacionada eu já falei um pouco dela, relacionada à captação do significado, que é como você comunica. Lidar com sentimentos venenosos envolve um momento delicado, que é como você vai comunicar isso para o mundo para resolver o conflito que acontece no aqui e no agora. A tendência natural é ir para a agressão, no caso da raiva, no caso do medo ou de qualquer frustração. Apenas que a agressão, ela tende a explicitamente eleger o inimigo fora. Não é construtiva porque ela tende só a provocar a mesma coisa no outro. Mas quando a comunicação vem de maneira a colocar a situação em termos de como uma pessoa se sente com aquilo, o que a situação está significando, pode resgatar a consciência do oponente. Isso pode resgatar a consciência do oponente, pode humanizar o oponente, humanizar o encontro. Então, a habilidade da comunicação, do compartilhamento do sentimento, da responsabilização, da autorresponsabilidade pelo que se passa. Porque justamente o que costuma acontecer é que a responsabilidade pelo sofrimento é posta no outro. Nas tradições orientais, isso é tratado de um jeito muito interessante, mas muito radical. Porque quando acontece de alguém provocar em mim raiva, pela ótica normal, o outro é o culpado, né? E, portanto, o outro tem que ser punido pelo que fez em mim. Essa maneira oriental de ver diz que aquele que sofre tem responsabilidade pela qualidade do seu campo mental. A responsabilidade é dele. E, portanto, aprender a lidar com esse momento de confronto envolve assumir essa responsabilidade. Né? Quer dizer, eu me responsabilizo pelo que se passa comigo. E nem significa retirar a responsabilidade do outro, mas não jamais transformar o outro no inimigo. Porque aí significa assumir a guerra. Uma guerra que pode se prolongar até o fim de uma encarnação. Né? Como muitos de nós aqui temos essa experiência. Porque chega um determinado momento da acusação mútua em que não há mais escuta. Acabou a escuta. A ferida já está tão grande, tão profunda, que não tem mais escuta. E aí, então, a tendência é a perpetuação do conflito. Essa tendência pode ser revertida na hora em que a pessoa se responsabiliza pelo seu próprio sofrer. Eu assumo o que sinto, me responsabilizo pelo que sinto, entendo o significado que isso tem para mim e posso comunicar para aquele que é o coautor do conflito, né, o que se passa comigo numa postura construtiva. Então, essa habilidade do diálogo, ainda falando em termos de funcionamento do homem natural, é básica, muito, muito importante. Né? Uma outra, também relacionada com isso, seria a habilidade do agir não compulsivo. O agir compulsivo, ele aniquila a consciência, é pura reação. Não é possível, dentro do agir compulsivo, utilizar a experiência do sofrimento não só como uma forma de limpeza de si próprio, atuar uma escolha pela desintoxicação de si mesmo, pela liberação do sofrimento,
como inevitavelmente vai apenas perpetuar o estado de confronto. Então, o agir compulsivo significa o aniquilamento da consciência. Tentar manter a consciência desperta em meio à reação natural de defesa, para dar tempo de encontrar o significado da experiência, dar tempo de que uma outra instância de você mesmo, que não seja a emoção, que é a presença, a consciência do que se passa, compareça naquele momento, dá tempo para que a experiência possa ser assimilada, para que a resposta seja consciente. Pode ser extremamente complicado e difícil em algumas situações o agir não compulsivo. E o tempo todo acontece naturalmente que as nossas atitudes no meio da dor sejam vou chamar de compulsivas, imediatas. Para alguns temperamentos é quase impossível tentar segurar. E o tentar segurar tem um efeito colateral. Não há problema em segurar uma emoção quando o fluxo ocorre. O problema é quando isso vira um hábito e a única coisa que o indivíduo pode fazer. É um aspecto da relação repressiva com as emoções que o Freud já tinha estudado e que provoca um efeito destrutivo no sistema, porque a energia é paralisada. A energia tende a cumprir o seu fluxo. Veio a agressão, veio o sentimento de ser agredido, a tendência natural é a agressão. Se a única coisa que a pessoa consegue fazer é cortar o fluxo, ela começa a interromper até a sua saúde física. Aquela energia vai desconectar e vai passar para todo lado. Então, a repressão não pode ser um modo habitual de lidar com a emoção, jamais, jamais. A melhor maneira de lidar com a emoção é deixar que o fluxo se cumpra, porque tem um fluxo a ser cumprido. Às vezes, com as habilidades anteriores, da consciência, da capacidade de pegar o significado e da boa comunicação, você deixa que esse fluxo venha e se cumpra de uma forma transmutada ali, na hora. A energia vem e se cumpre e ela se realiza na hora que você fala, que você comunica. E se a comunicação tiver escuta do outro lado, o que era um sofrimento pode se transformar num encontro. Mesmo quando não se torna um encontro, é preciso ter muito cuidado com a canalização desse fluxo emocional, chegando até a comunicação, porque pelo menos um se alivia, que é você, né? Que é você. Você coloca. Se não for possível, se o outro nem está presente, existem muitas maneiras de você canalizar essa energia. A arte é talvez a mais fantástica, a mais maravilhosa, uma criação do espírito humano que transforma numa obra estética uma experiência sentida e que, quando essa experiência sentida tem a ver com as emoções venenosas, essa obra se torna a verdadeira transmutação disso, quando a emoção é forte demais e não dá para fazer nada, né? De fato, algumas experiências são tão dolorosas, tão desorganizadoras, que só uma pessoa com muita habilidade, com muitas dessas habilidades, com muitas horas de voo no trato com as emoções venenosas, poderia chegar a fazer uma boa condução do fluxo energético. Em geral, nessas horas, talvez o melhor seja mesmo mudar o foco. Mudar o foco. Muitos anos eu resisti a essa ideia, até que eu vi que realmente é importante. Tem certas situações em que você precisa, até por uma questão de autopreservação, conscientemente distrair-se. Isso tem que ser usado com consciência, porque é a mesma coisa que uma pessoa sem consciência faz para se livrar do seu sofrimento. Ela corta. Ela vai e corta. E como a gente já viu, se ela faz e corta, frequentemente ela desconecta da sua experiência honesta, com efeitos no seu sistema de saúde. Diferente é você fazer isso conscientemente. Eu não estou conseguindo lidar com isso agora,
ficou forte demais agora, eu preciso acostumar um pouco mais o meu sistema a esse tipo de coisa, eu preciso de um refresco. Eu vou sair, né? Eu vou fazer outra coisa, eu vou... E aí é mesmo uma questão de regular, né? De regular. Porque se isso é feito como forma de fuga, você vai deixar lá um assunto mal resolvido, que quando você entrar em contato de novo com a pessoa, ou lembrar do assunto, vai voltar a mesma coisa. Então, não se trata de fuga, mas saber, como diz o I Ching, saber a hora da retirada. Saber a hora da retirada não significa abandonar a luta. Mas a hora em que você vai se reabastecer de equilíbrio, de harmonia, de outras energias, para poder solucionar o tema que ficou mal resolvido, né? E se você puder sair desse momento e, assim que for possível, iniciar uma ponderação a respeito do fato, entender o que aconteceu, compreender o sentido da coisa para você, a volta pode ser mais fácil. As nossas emoções venenosas, quase inevitavelmente, surgem nos encontros que não acontecem bem. Ou seja, o outro, em geral, a relação está envolvida nos dejetos emocionais que a gente acaba gerando. Uma coisa importantíssima também para lidar com isso é a habilidade de passar a ver sob a ótica do outro. Que na hora da confusão, na hora da energia pesada, você não dá conta de fazer. Mas se você tem consciência de como acontece todo o fluxo emocional, se você assume que é um trabalho que você faz conscientemente com você, saiba disso, que em algum momento vai ser necessário fazer a difícil tarefa de transitar da minha ótica para a ótica do outro. Que tarefa difícil em certas situações. Mas sem essa capacidade de olhar pela ótica do outro, é mais difícil humanizar e permitir o encontro. Porque o encontro só surge, o bom encontro só surge quando tem compreensão mútua. E esse é um aspecto importante da compreensão. Muito difícil e frequentemente todos nós caímos nessa impossibilidade.